Ô, Olá, tudo bem? Tudo bem? graças a Deus. Sérgio, eu ouvi você Oi. falando naquele teste que você está sentindo calor? Deu uma melhorada hoje, né? Hoje deu uma, né, hoje eu percebi que amenizou um pouco, mas eu acho que pegou muito sol, né, aqui em casa, eu acho que a parede, tudo, e Ah, em agora casa tá permanece. É. isso Sérgio, em eu vou casa. fazer se você me permite, eu vou fazer uma abertura contando um pouquinho de Claro, você, tá bom? claro, Hoje claro. nós vamos, hoje nós vamos fazer uma live com o escritor e psicólogo Sérgio Lourenço, autor de 3 títulos, sendo um deles Dei-me a Morte que Preciso, de 2017. É um romance homoafetivo. Como autor, ele desenvolve sua escrita em diversas temáticas, desde assuntos de gênero e sexualidade, poesia, contos homeróticos, religiosidade neopagã e escrita criativa. Como psicólogo, procura levar o seu trabalho em prol da diversidade, realizando trabalhos de engajamento político LGBTQIA+. Juro, Sérgio, me cansa tanto essas siglas, mas é necessário com a Sim. psicologia. Tem uma coluna semanal no site Instituto Pro Diversidade e abrange vários assuntos sobre o segmento LGBT. Sérgio, eu li alguma coisa que me chamou muita atenção na matéria que Sim, você fez sobre o título É Possível Amar no Armário. Eu vou ler para você para a gente começar a conversar a respeito. claro, vamos Doses lá. inebriantes de uma droga alucinante que em sã consciência você não usaria inalar, mas você inala, pois a saída do armário é, na maior parte das vezes, uma experiência tão traumatizante que qualquer afeto após isso é como uma dose de conhaque ao fim do dia. Sérgio, é traumatizante sair do armário? Sim, é traumatizante sair do armário. Eu acho que é importante a gente começar por esse assunto, né? Porque quando a gente pensa que as questões da sexualidade, né, eu acho que é importante que a gente pense que pensar a respeito do armário não inclui necessariamente tão somente as vivências LGBTQIA+, né? Eu acho que inclui qualquer sexualidade que foge da ideia daquele binarismo, né, que é engolido, né, que a gente é obrigado a engolir a partir do momento que a gente nasce. Tem uma psicanalista ela é uma mulher trans, a Letícia Lanz, ela fala, né, de um ponto de vista psicanalítico, que uma das primeiras e piores castrações que a gente recebe ao ser é a designar alguém no gênero tal, né? Quando a gente coloca você é um homem ou você é uma mulher, né? A partir daí a gente tem um meandro de coisas e resultados que a gente pode pensar que são bem delicados, porque se a gente para pensar
que a ideia do gênero, né, vai estruturar aí sentimentos, pensamentos, escolhas que um indivíduo, um sujeito vai fazer ao longo da sua vida. Isso é muito castrador muitas vezes, quando a gente tem... É castrador no sentido de que, né, a gente acha que tudo é linear, né? Então, se você é mulher, você precisa ser heterossexual, você precisa ser subordinada a um homem, e aí a gente vai ligando essa linearidade a tal ponto que qualquer manifestação de desejo que não acompanha linearidade nenhuma, né, em nós, isso a gente se vê obrigado a se colocar num armário, né? Ou E seja, são muitas as vezes, normas que a sociedade nos impõe. exatamente, né? E a partir do momento que essa sociedade cria todas essas normas, ela cria um lugar para que isso se despeje, porque ela não pode sumir com isso, né? Ela não consegue deliberadamente sumir com isso. Ela esconde. Ela esconde através, tanto que na sociologia, imagina, tanto que na sociologia, né, por exemplo, a respeito dos estudos de sexualidade, se usa o termo também heterossexualidade social. Se a gente para pensar, existem muitas pessoas aí vivenciando uma heterossexualidade que é social. Elas representam isso através do casamento, né? Através de um namoro. E elas vivem, até, algumas chegam até a conviver muito bem com isso, né? Elas convivem com aquilo porque então ela precisaria negociar, né? Então a gente para pensar que ela precisaria negociar com a homossexualidade dela, que fica ali mais subalternizada, fica ali escondida. E nisso muitos indivíduos acabam convivendo, né? Quanto que a gente não tem histórias de homens, né? Por exemplo, homens cisgêneros que são homossexuais, mas que vivem uma heterossexualidade social e que acabam convivendo bem. Mas na maioria das vezes isso não traz uma felicidade plena, né? Uma resolução de si nesse sentido. E quando eu escrevi aquele texto, Liz, eu escrevi na intenção realmente de mostrar que há opa, eu consegui falar a palavra. Há um desnível, né? Eu quis dizer a ideia de um desnível, por exemplo. Eu, por exemplo, enquanto um homem cisgênero gay assumido, vou e me relaciono com um homem que não é assumido, né? Aquilo Acontece já muito. e acontece muito, né? É muito comum, né? E não é questão de ser só assumido, quando a gente pensa em assumir-se, é a ideia de ter ali, a gente ter anunciado para nossa família, não. Atravessa também uma questão que é o anúncio de você estar ali se colocar o tempo todo quem você é, né? Você viver livremente quem você é. E muitas vezes esses relacionamentos em desníveis, a pessoa que é assumida precisa ficar negociando, né, junto com aquela pessoa, ó, que lugar que eu posso me expor, que lugar que eu não posso, e que em outros relacionamentos, né, os relacionamentos heterossexuais, sobretudo, não existe isso, né, não há essa negociação, a não ser, às vezes, que essa pessoa né, ela tem um caso, né, até eu trago essa reflexão no texto, uma mulher heterossexual cisgênero que tem um caso com um homem, enfim, e eles camuflam essa relação. Mas mesmo assim, se eles fossem para uma outra cidade em que eles não, ninguém sabe deles, daquela relação que eles estão tendo, eles conviveriam, né? Eles estariam ali postos como um casal, eles não precisariam esconder eles. E isso gera um sofrimento muito grande. Sérgio, quando você diz uma pessoa assumida, ela faz um acordo consigo mesma para que ela possa conviver, entre aspas, de uma forma saudável, com um parceiro que não é assumido, ela também está fazendo com que a essência dela fique cortada. Imagino eu, Sim, sim, né? E aí, muitas vezes, creio eu, a relação é tão truncada, né? E aí entra uma coisa que eu achei interessantíssima também, sobre o abuso nas relações, sim, né? sim. Tem um link Sim, também nisso, não tem? tem sim, né? Eu acho que quando a gente vai pensar a questão de relacionamentos afetivos sexuais abusivos, a gente, sobretudo dentro do meio LGBT,
a gente para pensar que existe sempre ali um dos pares, né, postos, que não é muito bem, né, não seria a palavra, né, eu não gosto da palavra resolvido, porque ninguém é resolvido com nada, no fundo, né, a gente sempre é um ser a se resolver, mas eu gosto de pensar na ideia de que quando você ali está vivendo uma relação com alguém que não elaborou muito bem a sua própria sexualidade, tem que ficar negociando o tempo todo para não parecer o que não aquela pessoa, ela vai olhar aquele seu par como um potencial também holofote para si, né? Então a gente tem todo ali um arranjo de coisas que são perigosas. Eu acredito que isso é um fermento a mais para pensar as relações abusivas dentro do meio LGBT. Algo que eu percebo e percebi em mim há muitos anos atrás já, né? Quando eu resolvi me auto-assumir, porque o processo é esse, né, Sérgio? Você se descobre, se assume e se aceita. E aí você tem muita vontade que as pessoas que estão à tua volta saibam também e te respeitam e te aceitem. Não acontece muito disso? Essa coisa, Acontece. eu quero falar para o meu pai, para minha mãe, eu quero falar para minha prima, eu quero falar para o meu amigo do trabalho, porque são pessoas que eu gosto e quero ser verdade para eles também. Uhum, sim, é muito interessante você dizer isso, Liz. E até uma questão que a gente pensa muito na psicologia, né? Seja ela em diversas abordagens que for, na psicanálise também, sobretudo. A gente não se forma a partir, né, de nós mesmos, né? A gente se forma a partir sempre de um olhar de um outro, né? E se a gente pensa que algumas sexualidades, algumas orientações sexualidades e identidades de gênero são postas ali com legitimidade, uma questão de sair do armário também é buscar uma legitimidade fora, né? Que nem você diz. Eu quero me colocar para os meus familiares, eu quero me colocar para os meus amigos de trabalho, porque eu quero que eles participem, legitimem aquele meu desejo. Só que muitas vezes E qual que é o saibam quem eu constante? sou. E Sim, saibam quem eu sim, sou sim, verdadeiramente. exatamente. Exatamente. E com isso, né, se possa tornar-se as relações muito mais fluidas e mais leves, porque imagina aquela pessoa, né, que não ela é LGBT, mas o outro não sabe e ela precisa ficar ali criando pretextos. E isso, num nível psicológico, vai se tornando cada dia mais insustentável, né? E se ela não consegue encontrar uma vazão, aquilo vai adoecendo ela de uma maneira muito grande, né? E a gente pode E pensar aí os Sérgio, desdobramentos, patológicos, inclusive. sim, patológicos. Sérgio, Pato- é uma coisa que eu também acho pertinente para a gente conversar. Você, por que é tão complicado para que eu aceite a sua diferença enquanto ser humano? Porque nós todos somos diferentes, independente do nosso gênero, da nossa orientação sexual, dos nossos gostos. Por que é tão difícil a aceitação e o respeito pelo diferente? Nós estamos num momento hoje que a gente está vislumbrando tanto preconceito, tanta palavra de ódio, né? De racismo, homofobia, uma série de coisas. Como que você coloca isso como psicólogo, Sérgio? Olha, é bem complexo a gente estudar isso e não tem como a gente pensar essa questão, Liz, e demais que estão aí assistindo. Não tem como a gente pensar essa relação sem aí abordar por temas das outras humanas, né, que é a sociologia, a antropologia, a própria história também. Não tem como a gente fazer um deslocamento disso e fazer recortes separados. Não. A gente precisa entrar e dialogar com isso tudo costurado, porque a gente para pensar na produção, né, e a gente tem essa produção muito essencialista quanto à nossa própria sexualidade, quanto à nossa própria identidade de gênero, muito arraigada, sobretudo, assim, de uma maneira, assim, da ideia da família nuclear, mãe e pai, o homem trabalha, a mulher é a rainha do lar, e toda essa relação vai sendo muito produzida a partir do século XVIII, né,
E aí isso vai sendo produzido de uma maneira tão intensificada que passa a ser reproduzida realmente como uma verdade. Só que quando a gente se debruça sobre a história, sobre os estudos sociais, sobre a antropologia propriamente, né, que vai estudar esse campo vasto da sexualidade e do gênero, a gente percebe que tudo é muito fluido, né? O gênero em si, a sexualidade em si, se você olha bem ela cruamente, de uma maneira crua, ela em si não tem nada, né? Ela é uma linguagem, né? A gente para pensar que a sexualidade ela é um atributo da linguagem, o gênero é um atributo da linguagem, e quando a gente olha o que há de trás disso, não tem um sustento, né? É claro que a gente pode pensar aí, por exemplo, porque eu vou chegar aí no ponto da sua pergunta, né? A gente Tá. pode pensar assim que há questões de um aparato biológico, né? Também há, né, estudos sobre isso, mas o ser humano é formado sobretudo aí pelo outro, né? Pelo conjunto social e tudo mais. Essa ideia de um medo da diferença, né? A gente tem uma ideia de que a sexualidade e o gênero, como ele foi trazido até nós, sobretudo pelo senso comum, é uma ideia de essencialidade, né? E até vou trazer um discurso, né, que está sendo muito corrente hoje da pastora Ana Paula Valadão, né, aquele discurso infeliz dela, e você percebe a partir daquele ponto o quanto essa ideia essencialista é ruim, porque ela traz o seguinte, quando ela traz, né, ela fala assim que Deus, né, criou então o homem e a mulher, né, e ela, quando ela diz criou o homem e a mulher, ela está atribuindo sexualidade e gênero como algo linear, como eu tinha dito no início aqui da nossa conversa. Então, quando tem pessoas que saem disso, né, que são dissidentes dessa ideia linear, isso vai provocar muitas vezes naqueles que estão ali binarizados um confronto, né, uma desestabilização, porque a partir do momento, porque a gente se referencia muito por ou você é o homem ou você é a mulher, né? Você nasce a partir disso. Ah, é menino ou menina, e você ganha um nome, você ganha um documento, você ganha um gênero e você ganha papéis sociais para se executar sobre tudo isso. E mais do que isso, você e mais do que isso, você ganha um roteiro de vida, né? Exatamente, né? E a diversidade, né, Liz, né, e demais que estão aqui com a gente, a diversidade, ela provoca essa linearidade ao pensamento. Não, ela não é só isso, né? Não é só isso que tem, não é só isso que existe, né? E, por exemplo, puxando aí um pouco para o lado da psicologia, em especial da psicanálise, o Freud, por exemplo, foi fantástico em mostrar que, olha, essa sociedade organizadinha, né, vitoriana, de pai, mãe, filho, de casamento, ela não funciona, né? Lá no nosso nível de desejo, do inconsciente, essa sexualidade linear, ela não existe, né? Então ele vai mostrar muitas vezes que existem outras, né? Existem outros, vamos dizer assim, pretextos para que a gente lide com aquele desejo. Mas dentro de um nível social, muito se foi organizado para que realmente a uniformidade, né, a antítese aí da diversidade, ela dá uma ideia de uma falsa segurança, tá? E é uma falsa segurança de que a gente consegue ali ter um mínimo de um controle perante ao que é incontrolável, que é muitas vezes a natureza, que é muitas vezes a força dos nossos desejos e tudo mais. Então a gente pensa nessa uniformidade e o encontro dela com a diversidade é um medo, né? E você pode perceber, Liz, e demais. Seria o desconforto de eu ver um diferente próximo a mim que pode vir até Sim. a mudar os meus princípios. É isso? Também. E também existe uma outra ideia, né, que a gente pode pensar numa ideia mais psicanalítica, né, de uma maneira bem crua, tá, gente? Assim, uma maneira bem, não é entrar a fundo disso, mas o outro, né, o que tem no outro também tem em mim. Só que eu oculto isso que tem em mim. Então eu projeto no outro o meu desafeto, né? Isso é muito comum, a gente faz projeções de nós mesmos o tempo todo.
seja nas relações de pai e mãe, nas relações de família, nas relações de amorosas e socialmente também, né? Quantos homens agridem, né, gratuitamente pessoas travestis, transgêneras e também homens gays, por se sentirem tão fortemente aquele desejo de pertencer àquilo, de viver aquilo, mas aquilo é Eles muito querem violento afastar. para ele. Ele quer afastar. No fundo, ele está se autoagredindo. Né? É claro que isso não quer dizer que a gente tem que passar pano, tá, gente? Né? Não é uma coisa assim, tudo bem, vamos passar um pano. Não. É um ato que precisa ser respondido judicialmente, sim. Mas a dinâmica que a gente pode pensar que ocorre ali também é uma forma de se autoagredir, né? Que infelizmente acaba machucando o outro que está ali vivendo a sua vida, né? Então tem toda essa dinâmica. Então tem uma relação que é muito que tem a ver com o processo de projeção. E Sérgio, você ainda, neste momento que nós vivemos, em pleno século XXI, nos seus atendimentos, ocorre pessoas que são banidas de casa por se assumirem gays? Olha, eu particularmente não presenciei nenhuma relação disso, né, no meu trabalho, né, de uma forma assim clínica, digamos, né, mas eu já presenciei muito através de relatos de amigos, ou quando eu estava fazendo, por exemplo, estágio em psicologia, né, durante a formação, eu cheguei a presenciar histórias, ouvir relatos, né, eu quando me assumi, pelo menos, eu não tive essa questão de ter que sair de casa, mas eu vivi muita hostilização dentro de casa, sim. Que poderiam ter me levado a sair de casa. Mas é comum, A gente, infelizmente é um a dado gente não comum. pode se esquecer. A gente não pode se esquecer que a violência, quando ocorre, ela não é só física, ela também é moral, né? Exatamente, né? A gente pensa aí, até na questão de relacionamento abusivo, quando você perguntou, o relacionamento abusivo, né? Ele não se dá só na instância de relação afetiva sexual, né? Num relacionamento, casamento, namoro, enfim. Ele se dá numa relação de pai e filho, ele se dá numa relação de chefe e empregado, ele se dá numa relação de amigos, né? A relação abusiva, ela é um contexto relacional, né, que envolve ali muitos tipos de relação. E quando a gente vai desmembrando a questão da violência, a gente passa por muitos níveis de violência. A gente pode pensar na violência patrimonial, a violência moral e psicológica, que a gente pode pensar emocional junta, ela é pior num nível, no sentido de consequências futuras, ela é pior do que a violência física, né? A violência física, sim, é ruim, né? Não estou falando isso, pode aí danificar a vida de alguém de uma maneira muito catastrófica, Claro. uma pessoa não conseguir mais andar, tá? Mas a violência que é infligida junto ali de uma maneira moral, emocional, ela carrega consequências psicológicas, né, naquelas pessoas. Pode produzir aí o que a gente pode falar de patologias depois, sabe? Então, quando eu penso nesses pais que abandonam os seus filhos, porque isso é um abandono, né? Expulsar os seus filhos de casa e os excluem, enfim, né? É um abandono num nível que não é só físico, econômico, que aquela pessoa vai viver. Ela também vai viver um abandono no qual ela pode ficar tão fragilizada, e a gente volta aí no nosso início da conversa, que ela fica tão fragilizada que qualquer relação é uma relação de amor, né? Então, A eu pessoa queria fica tão chegar nisso, fragilizada, né? eu queria chegar nisso. Porque eu imagino quando uma pessoa sai do seu âmbito familiar, nessa carência, com toda essa violência, ela busca um igual, muitas vezes. E às vezes esse igual não é exatamente o melhor para ela. E aí começa exatamente os relacionamentos abusivos, que eu queria conversar exatamente agora com você sobre isso. Eu li alguma coisa, eu vou falar para você dar continuidade. Tá. O sujeito LGBT que ali vê no outro da relação o seu mundo, sua razão de estar vivo, o que o torna uma presa fácil para o abusador. É comum, sobretudo, em relações entre lésbicas e gays,
que um é ativo e outro passivo sexualmente. Ou em uma relação heterossexual entre mulheres trans com homens cis, em que esse seja o ativo nas relações sexuais, que o elemento ativo, por se considerar o homem, exerça abuso sobre o passivo. Portanto, o que vemos aí é que, embora se mude os personagens, o roteiro é o mesmo, ou seja, o homem é o soberano e a mulher só serviçal. Então eu fico sempre pensando nas relações em que a pessoa tem a carência excessiva por falta desse afeto familiar, encontra uma pessoa desse gênero. Atrai até, acredito. Uhum. Sim, né? A gente tem que pensar que, por exemplo, uma pessoa que sofreu todos os tipos, né, de negligências naquele momento em que ela precisava de apoio, né? Porque a gente para pensar, ela não teve aquele apoio necessário até para poder construir de uma forma saudável a sua sexualidade, sua afetividade, né? Então ela vai encontrar muitas vezes pessoas que também não tiveram esse apoio pleno, né? Ou se não que tiveram de uma maneira muito truncada, vamos pensar assim, né? É claro que a gente tem que ampliar essa complexidade, tomar cuidado para não ser generalista, ok? Mas vamos supor, essa pessoa encontra esse tipo de relação e ela acaba realmente se tornando vulnerável a tudo isso. Porque para uma pessoa que está desacreditada de qualquer afeto, ela encontra um mínimo de afeto, é como se você desse uma garrafinha de água para uma pessoa no deserto, né? Ela vai se apegar àquilo a tal ponto que vai ser difícil e ela vai se tornar assim participante, né? Quando a gente estuda a questão da relação abusiva, a pessoa que é abusada, eu não estou dizendo que é culpa da vítima, tá, gente? Pelo amor de Deus. Mas é uma codependência. Isso começa a criar uma codependência. Tanto que quando a gente vai cuidar disso num processo clínico, por exemplo, a gente precisa ter todo um manejo ali técnico para mostrar para a pessoa que ela precisa ir se desvencilhando, né? Porque ela tá ligada de um jeito em que ela se vê submissa, né, naquela relação. E aí a gente pode pensar relações de poder, né? Até quando eu trago essa explicação, né, do masculino sobre esse feminino. A nossa sociedade é construída a partir dessa relação de poder, né? Não é um ativo e um passivo que estão experimentando o encontro do prazer, né? Através dos seus corpos, dos seus desejos, não. Mas são pessoas que estão reproduzindo muitas vezes essa herança histórica, patriarcal, vamos dizer assim, né? E eu quero deixar, né, importante eu fazer esse recorte, Liz, para quem está aqui assistindo a gente, é diferente a gente pensar isso dentro de uma questão de desejo erótico, tá? Por exemplo, uma pessoa que deseja viver um estado de submissão dentro de um jogo erótico, né? Em que ela escolha deliberadamente, que ela escolha consensualmente, isso é diferente, tá, gente? Eu não estou colocando aqui questões de realizações eróticas, mas estou colocando pessoas, indivíduos que vão vivendo e não vão tendo consciência. Porque se aquela pessoa que é LGBT ela não tinha espaço nem na casa dela para discutir a sua sexualidade, como que ela vai conseguir chegar a viver uma sexualidade minimamente saudável numa relação? É complexo, né? Por isso que a gente precisa de uma emancipação LGBT que vá para além só da questão política, né? Que é importantíssima sim, mas a gente precisa pensar nos outros desdobramentos disso. Sérgio, eu li algo também, eu marquei tudo porque eu achei tudo tão fantástico, inclusive falei isso para você. Obrigado. Tudo bem ser gay, mas precisa mostrar que é? Precisa sim. Precisa, pois não se trata de mostrar, mas de viver com harmonia quem se é. A gente não ama confinado, com afetos e gestos espontâneos boicotados. Se você é heterossexual e cisgênero, está lendo esse texto, talvez você nunca tenha tido a sensação de ser, do que é ser beijado em uma praça de alimentação de um shopping e ver pessoas ao redor com cara de espanto, nojo ou repulsa, e você ainda pensar que poderá ser hostilizado. Nossos afetos
precisam negociar o tempo inteiro com esse sistema cruel para existir. Exatamente. A ideia é realmente de mostrar aí, né, criar uma ponte de alteridade, de empatia, né, porque nós LGBTs, né, a gente não acaba tendo esses espaços para que a gente possa fluir naturalmente, né, porque a gente não é caixinhas, né, as pessoas pensam assim, olha, você, então existe a sua caixinha heterossexual, existe a sua caixinha profissional. É claro que dentro de um esquema ali objetivo é importante a gente separar esses universos. Mas dentro de um campo maior, que aí vamos pensar a psique, né, a nossa composição de si, a gente não separa essas coisas, né? Quando eu escrevo, se eu escrevo qualquer coisa, não importa se é voltado para questões de sexualidade ou gênero, ou uma poesia sobre uma flor, ali naquele senso estético carrega toda a minha vivência de quem eu sou. E essa vivência de quem eu sou tem a ver com a minha sexualidade, né? A percepção de mundo que eu tenho é totalmente diferente da percepção do mundo de alguém que, né, é heterossexual, por exemplo. E não há uma disputa idiota que as pessoas fazem de que há o melhor e o pior. Não, são percepções diferentes que perpassam aí por negociações, que perpassam aí por questões de olhar, de vivências, de experiências. Né? As pessoas usam, né, de uma maneira muito ruim, às vezes assim, ai, os gays, os LGBTs são muito promíscuos, né? Porque eles já querem sair logo transando no primeiro encontro. Eu já reproduzi isso, né, muitas vezes na minha vida, esse discurso horroroso. E refletindo mais profundamente, é claro que com o aparato da psicologia, dos estudos que eu fui fazendo ao longo da minha vida, eu percebo porque é o espaço que a gente tem. E aquele espaço a gente quer soltar tudo, né? A gente não tem tempo de namorar no portão, a gente não tem tempo de ir na casa do pai, da mãe, ou eu quero sentar aqui ou conviver com você, como muitas pessoas convivem. Não, o tempo que a gente tem, às vezes é num beco escuro, às vezes é num carro, numa rua não sei aonde, é numa sauna, é não sei o quê. Então esses encontros, né, eles vão de alguma forma também animalizando nossos desejos, né? A gente não tem tempo às vezes de criar uma relação estética, e isso é muito nocivo, né? Eu acho que a gente precisa conquistar esses espaços. Eu quero ver, mesmo que eu veja isso já muito velhinho, eu quero ver um casal LGBT Como sentado na você frente fala da isso minha agora. casa, né? Eu coloco isso no meu texto, eu quero ver, eu quero ter essa oportunidade. E eles na maior naturalidade, né? E tá tudo bem. Você escreveu assim: ainda quero ter o privilégio, mesmo que velhinho, de ver um casal LGBT andando de mãos dadas em qualquer lugar que seja, de ir à casa do seu amado e ou namorar na calçada sem a preocupação de morrer. Queremos ter até mesmo o simples privilégio de termos sogras ou sogros que simplesmente não gostem de nós por simples ciúmes do filho e não por sermos LGBT. Exatamente, né? Porque só quero mandar um beijo aqui para minha amiga Paola Valentina, ela tá aqui Também assistindo a gosto muito gente. Meu dela. amigo Alan, o Éder. Ai, a Paola é maravilhosa também. Obrigado, viu, gente? Tá aqui com a gente. Né, Liz? E é exatamente isso. Eu coloco até essa provocação da sogra, porque eu já vivenciei isso e eu já ouvi essa narrativa muito, né, de outras pessoas LGBTs. Que a pessoa, a mãe acha, a mãe do outro LGBT, acha que foram nós que induzimos o filho a se tornar LGBT, Normalmente é né? assim. Não é? É sempre assim. E aí se E é separar um a relação desconforto, deles. e é um desconforto muito grande quando você é convidada a um almoço na casa dos familiares do seu namorado, crush, sei lá o quê, e você é visto como o marginal da história mesmo, né? Sim, nossa, o que induziu ele a viver aquilo, né? Como se o outro fosse um ser indefeso, que não desejasse nada, que não tivesse nada. Aí você fica toda nessa relação. E até trago nesse texto, né, a questão, Liz, que é muito interessante, que é
né? Muitas vezes esses casais acabam se assumindo para a família de um jeito, ah, ele é meu amigo, né? Fica naquela coisa assim de uma amizade. E é tão absurdo isso porque as pessoas sabem, né? As pessoas sabem, tá ali escancarado. Mas Mas também fingem elas não usam saber. fingem não saber, porque parece que aquela verdade não vai desestruturar quem aquele outro ser é para eles, mas desestruturar alguma coisa dentro deles, sabe? É uma dinâmica psicológica ali muito, né, desculpem o termo, doida, vamos pensar assim, né? É uma relação que diz muito mais, né? Quando a gente pensa na LGBTfobia, ela fala muito mais dos LGBTfóbicos do que dos LGBTs, tá? Ela é uma coisa que fala muito mais deles do que da gente, né? A gente é realmente vítima desse processo, a gente não é produtor dele, não. Sérgio, eu sempre costumo tratar desse assunto e eu queria ver o seu lado psicológico, de psicólogo, porque eu sempre digo que o meio em que eu vivo, em que você vive, é LGBT e mais tal, é extremamente preconceituoso, Sérgio. Segmentado e preconceituoso. Como que você vê isso? Olha, eu acho que é importante a gente fazer uma questão muito interessante. Eu acho que o fato da gente ser muitas vezes sectário dentro da nossa própria desunião, né, pensar nesse sentido, não diminui as nossas conquistas, né? Eu acho que isso não, a gente tem que tomar cuidado um pouco com esse discurso, penso eu, para que a gente também não dê margem para as pessoas minimizarem a nossa luta, tá? Tá, Mas tá. eu acredito que é muito importante que a gente reflita sobre isso, né? Porque quanto a, né, por exemplo, sobretudo, eu acho que de uma tamanha toxicidade que o meio gay, agora eu incluindo aqui, né, eu me incluindo, o meio gay, cisgênero, sobretudo, é transfóbico, né, é bifóbico, é lesbofóbico, né, e vai ali, se a gente para pensar, né, o quanto é um machismo que acompanha junto, né, porque não é porque são dois homens que de repente dá um estalinho na cabeça deles, agora a gente é super feminista, antirracista, né, a favor da causa trans. Não, né, são pessoas que saíram de uma estrutura extremamente cruel de opressão e estão vivendo o seu desejo, né, estão vivendo os seus afetos, enfim, elas não se desconstruíram só porque é isso. Eu acho que a gente falta, sabe uma coisa que eu sinto muita carência, Liz? Eu não sei quem estiver ouvindo também sente a mesma questão. Eu acho que falta uma educação de formação de base LGBT, né? Os LGBTs não têm conhecimento aqui no Brasil, sobretudo, das nossas questões históricas. A gente importa o tempo todo questões históricas do movimento, né? E uma coisa que me irrita muito é a síndrome de protagonismo. Todo mundo quer ser protagonista do movimento LGBT, né? É o É incrível isso. protagonista, né? E embaixo tem os meus seguidores, né? Embaixo É, eu que tive a ideia. E quando na verdade a é, causa é LGBT, né? A claro, causa, gente, é claro, LGBT, não é eu, não é claro. fulano, não é ciclano. Somos vozes, né? Nós somos vozes dessa causa, mas a causa em si, tanto isso a gente pode levar no sentido partidário, né? Por exemplo, quando a gente vê questões LGBTs envolvidas com partidos políticos, né? A ideia de pensar que muito, quanto num partido político a causa LGBT fica engolida muitas vezes, porque se esquece, né, que a maior bandeira ali dentro não é o partido, a legenda do partido, é a LGBT, né? É o partido político que tem que pedir licença a nós para ocupar aquele espaço, né, de atuação. Não somos nós que temos que pedir licença, chegar lá, oi, fulaninho da sigla tal, posso participar com vocês? Não, né? É um jogo de lutas. Do mesmo jeito que a gente pode pensar na questão da luta antirracial, né? Da luta antirracista, desculpa, a luta, a questão do feminismo. Então a gente tem que pensar nisso tudo. Tem uma questão aqui que foi colocada por um amigo meu. Os LGBTs, generalizando, não sabem nada de história. Aliás, seguindo o que você disse. Militância, Sim. quase tudo é pura imagem.
Sim. E é verdade, eu também concordo com isso, né? Eu acho que falta aí uma questão. Eu acho que nem todo mundo tem que ser militante, tá? Eu acho que nossas existências, nossos corpos, nossos afetos são militância também, a nossa alegria também é militância, né? A nosso corpo, a gente sair na rua, né? Se a Liz Camargo sai na rua agora, ela vai estar promovendo um ato de militância, né? Um A ato gente tem que político. pensar nisso. É um ato político, nossa existência é política. Mas quando a gente pensa na questão disso tudo, né, em que é uma produção muito mais imagética, de imagem, do que algo de concreto, eu acho que isso é uma verdade, mas é também um meio que a gente faz assim para se acalentar um pouco. Porque as nossas vidas também são muitas vezes muito marcadas, estigmatizadas, difíceis. É como se fossem bolhas de respiro. Mas essas bolhas de respiro já estão se tornando bolhas de alienação. Então a gente precisa estar sempre ali É. com criticidade, né, atuando com criticidade, olhando. A gente precisa fazer uma revisão histórica de nossas lutas, olhar para elas, né, de uma maneira inteira. Quando eu digo inteira, é todo o contexto, né? A Paola está falando aqui, né, que o universo LGBT é regado a glamour, ao romantismo equivocado da imagem. Eu concordo, É né? Eu exatamente isso. concordo também, né? E Existe Sérgio, todo um você glamour. sabe, você sabe que eu milito para a causa crossdresser. Eu, além Sim, de gay, sou cross. Bom, enfim, isso é um outro assunto que nós vamos tratar. E aí eu por fiquei favor. surpresa quando eu leio um conto seu que se intitula Lingerie para Dois. Um conto para pensarmos o gênero e a sexualidade. Sobre uma mulher que se acha traída, pois encontrou uma calcinha no carro do marido. E aí nos deparamos com o assunto crossdresser. Porque, Sérgio, muitas e muitas vezes o assunto crossdresser é muito mais complexo do que o assunto LGBT em si. Sim, Lembra que aquilo que você disse no começo, eu ficar no armário e administrar esses dois lados? Eu fazer um sim, acordo com o meu lado LGBT e fazer um acordo com o meu lado hétero. É exatamente assim sim, que funciona com as crossdresser, na sua maioria. Eu faço um acordo com o meu lado feminino, mas eu sou um homem que sou casado, me intitulo heterossexual e não posso me mostrar. Então eu queria que você falasse um pouco desse conto pra gente. tá. Bom, primeiro eu vou pedir licença aqui para você, Liz, né? Eu quero realmente fazer uma live com você para a gente poder discutir. É Claro. claro que eu vou consumir conteúdo, né? Artigos para pensar junto com Agora, você essa Sérgio, questão. deixa eu falar uma coisa muito, muito importante. A minha Tá, experiência é no dia a dia. A cada dia eu descubro novas nuances dentro do universo. A cada dia o leque se aumenta cada vez mais. Então, eu vou te contar das minhas experiências e você, enquanto psicólogo, vai até me orientar. Então, vai ser uma troca. tá. Bom, então não é só para fazer esse recorte mesmo de mim, mas eu acho que é importante a gente pensar. Quando eu fiz esse conto, eu quis que existem, né? Eu quis mostrar para as pessoas que existem a heterossexualidade. Muitas vezes ela é vista como uma coisa uniforme e única, né? As pessoas têm esse imaginário, mas não é, né? A gente pensa aí que existem heterossexualidades, que tudo bem um homem sentir desejo de usar uma lingerie nele e isso, né, aumentar o seu desejo, né, por si, primeiramente, né, porque o desejo sempre passa aí por uma questão que também é narcísica, vamos pensar assim, e depois ali ter um encontro com o outro ou a outra, né, que vai ser objeto também da sua satisfação. Mas quando eu escrevi esse conto foi para mostrar que esse desejo nosso, vou lá no início da live também, não acompanha necessariamente uma linearidade. A lingerie em si, ela não vai talvez provocar
uma ideia, uma questão de gênero profundamente como provocaria uma questão de uma pessoa trans, né? Ali são outras, é uma outra dinâmica que aquilo está trazendo. E quando aquela mulher, né, no final do conto, ela se depara com aquele marido assustado olhando, ela acolhe ele, né? Ela acolhe ao ponto de dois poderem usufruir daquele desejo. E isso é muito fantástico, se a gente para pensar. Mas a gente Fantástico, sabe que na realidade fantástico e uma minoria, Sérgio. sim, É uma uma minoria, minoria, exatamente. né? É isso que eu ia dizer. Eles iam achar que, ai, meu marido virou gay, né? A primeira imagem que elas iam ter dele, né? Aquela coisa muito É. estereotipada. Ele virou gay, ele quer usar minha calcinha, ele quer usar. E aí destruiria, né? A gente teria todo um desmembramento de uma história que seria catastrófica, né? No E mínimo seria Sérgio, parece que eu vou catastrófica. fazer. Parece agora que eu vou fazer o contraponto de tudo que eu vivo. Mas hoje, dentro do meu trabalho, tanto no Noite Uhum. Rainha Cross, no estúdio, eu olho os dois lados. E eu sempre me deparo com uma questão. Eu sou crossdresser, sou casado, e aí a minha Uhum. esposa me encontra no motel vestido de calcinha. Ela Uhum. obrigatoriamente não tem que ter tesão por mim assim. Você concorda comigo? Concordo, concordo. Sim, E aí o né? conflito começa. E isso, o conflito começa, mas eu acho que a gente pode pensar que a gente desfacelar toda uma relação, né, por conta de um desejo que é legítimo no outro, é muito também Claro. nocivo, né? A gente precisaria ali de pontos de negociação. É muitas vezes que essas pessoas acabam procurando um psicólogo, uma psicóloga, né, enfim, para poder entrar num acordo com tudo aquilo. Mas eu concordo que o meu desejo não necessariamente é o do outro. E aí eu volto, aí Isso. eu provoco todo mundo que está aqui assistindo com a gente, que é a ideia então, né? Por que não colocar o outro em liberdade, né? Por que, que o desejo Isso é. precisa sempre ser uma coisa que é aprisionante, né? A gente tem que pensar no desejo também quanto liberdade, né? Em colocar o outro com liberdade. Relações, relações com liberdade, não é? Sim, Porque eu, exatamente. me deparo, eu me deparo muito com perguntas no estúdio. Você acha que eu deveria contar à minha esposa? Veja, Sérgio, eu não sou psicóloga, né? Eu acolho a todas. Eu dou acolhimento, eu as escuto. Existem histórias tenebrosas. Eu já tive pessoas que me ligaram e disseram: se você não conversar comigo hoje, eu vou me matar. Porque a repressão é tão grande, né? Porque eu sempre digo uma coisa interessante. Eu, enquanto gay, me transformar em Liz Camargo foi muito simples. Mas para alguém que se intitula heterossexual, aceitar-se enquanto estar como uma mulher, mesmo tendo esse desejo, é um conflito interno muito complicado. Sim. E com uma estrutura É, toda montada. Filho, casamento, mulher, religião, né? uhum. Sim, exatamente. E, né, eu acho que poderia se pensar no início, é claro que isso é muito complexo, que cada caso é um caso, mas pensando assim, a gente também tem que pensar que, né, qual que é a dimensão do desejo de alguém, né? Que nem eu disse que tem muitos homens, né, que convivem com uma heterossexualidade social e vivem muito bem com a sua homossexualidade ali. Tudo bem, Sim, né? sim. Aquela é uma escolha daquele indivíduo. Pensando nesse sentido do cross, né, a gente pode pensar que há indivíduos que não necessariamente desejariam que o outro soubesse e que estaria tudo bem. Mas se a gente para pensar que existe então todo um conflito que vai adoecendo ele, eu acho que precisaria pensar em questões até interventivas, não no sentido nocivo, tá? Não é isso, longe disso, né? Mas pensar em questões interventivas de um processo, né? Porque ele também, porque para uma pessoa bancar o que ela deseja e bancar no sentido, eu vou bancar uma sociedade, eu vou bancar um casamento, eu vou bancar uma Não é família, fácil. é porque aquele não é fácil, e é porque aquele desejo é legítimo mesmo, né?
é legítimo a ponto de que ela se mobilize inteiramente, ela mobiliza uma parte da sua vida para vivenciar aquele desejo, né? Não é um desejo passageiro de colocou só uma meia calça, ai que legal, foi legal e ponto. Não, é um desejo que mobiliza aquele indivíduo inteiramente. Então a gente precisa pensar em negociações com essa pessoa, né, com essa esposa, né? Qual que é a necessidade? É um campo de exploração muito rico e que merece nosso cuidado, porque a gente está pensando aí na saúde mental, porque promove bem-estar para aquela pessoa que realiza o desejo. Sérgio, a gente não pode deixar de falar, diante da pandemia, que ainda nós continuamos tendo, como anda a saúde mental da população, principalmente LGBT? Vamos primeiro fazer um dado demográfico geral aí, né, sem recortes sociais. Olha, muita gente desde o início da pandemia me procurou, não só eu como outros psicólogos e psicólogas. As principais queixas eram: não estou conseguindo dormir, muita insônia, né, ansiedade, né, muitas pessoas achavam que agora estava tendo crises de ansiedade. Muitas pessoas vieram com queixa de pânico também, tá? Aí queixa de pânico, medo também teve muito associado aí com essa questão da pandemia, né? E a gente precisa entender que tudo isso, dentro de um campo sintomático, reativo ao ambiente que a gente está vivendo, é normal, né? É normal porque a gente também é reagente, a gente precisa reagir ao que vem com a gente, né? Se você está vivendo tudo isso e está tudo bem, então tem alguma coisa errada com você aí também, né? Porque não está tudo bem, né? Eu senti muitos também sintomas desse tipo, mas há uma diferença, e a gente vai pensar numa escala aí de um nível de intensidade. É diferente você ter uma ansiedade que é passageira e pontual de uma crise de ansiedade, né? E as pessoas precisam saber diferenciar isso. Se aquilo não mais, você não consegue mais produzir nenhum bem-estar, produzir ritmo de vida que você tinha antes, e aquilo começa a boicotar muitas das suas atividades, vamos pensar assim, então isso começa a se tornar problemático, né? E acredito que para a população LGBT, a gente pode estar vivendo um duplo isolamento social, né? Porque se a gente já vivia uma ideia de isolamento social que é marcada por uma estigmatização, né, com preconceito, com isolamento a gente vai ter um duplo isolamento. Porque se aquela comunidade LGBT que dentro dos seus próprios guetos muitas vezes encontra uma rede de apoio, né, e que necessita muitas vezes de aparecer, de falar, né, de dar close, né, de interagir, e aquilo é quebrado, né? A gente não vive virtualmente, né? Isso daqui, essa dinâmica virtual aqui é um placebo, vamos pensar assim, né? É para a gente poder minimizar impactos. Mas a gente se relaciona de uma maneira, num nível muito maior do que só olhando, né? A gente toca, a gente cheira, a gente sente, a gente percebe. Então a gente tem que pensar tudo isso. E quando esses LGBTs são retirados disso tudo, e é muito engraçado, né? Fazendo até um paralelo aí, né? Eu sei que em São Paulo se abriram algumas saunas, né? Gays, Sim. enfim, e formou até fila, né? Antes não se formava nem fila e formou fila, né? Que desespero é esse, né? Significa que aquelas pessoas, né? Será que tem a ver só com sexo? Não, né? Aquelas pessoas querem se relacionar, elas querem se sentir ali numa rede de apoio, né? Elas querem se encontrar. Então a gente precisa pensar nesses impactos e nos impactos que isso vai produzindo na saúde mental. Né? Imagina uma pessoa que acabou de se assumir recentemente que é LGBT, entra a pandemia e ela fica presa dentro da casa dos pais que são super homofóbicos. Né? O que impacto que isso vai ter na saúde mental dela? Muito, muito. Sérgio, eu quero que você deixe uma mensagem para as pessoas. Por favor. Foi uma honra tê-lo aqui. Eu quero te agradecer muito. Bom, primeiro eu quero agradecer você, Elis, ao Mauro, né, o seu amigo que me procurou para a gente poder fazer essa ponte aqui hoje. Quero agradecer muito você, seu profissionalismo, né, a sua beleza. Gostei muito né, de participar aqui do seu programa de lives, né, pela oportunidade de poder apresentar meu trabalho quanto escritor e psicólogo.
E eu quero deixar a mensagem final de que eu acho que a gente está num mês que a gente pode pensar isso. Não que a gente precise só nesse mês de setembro pensar nisso, mas pensa na nossa saúde mental quanto algo sério, tá? Né? Se você corta um braço, ninguém vai chamar aquilo de frescura, sabe? As pessoas precisam ter noção e a sensibilidade de que um adoecimento a partir de um ponto de vista psíquico, ele é real e tangível, ele causa desdobramentos de sofrimento muito grande na vida de todos nós. Né? Eu acho que as pessoas podem ter essa visão e pensar que saúde mental se busca através de profissionais qualificados, tá? Cuidado, tem muita gente aí que se diz isso ou aquilo, né? Não estou querendo colocar nomes, não é essa a ideia, mas procurem ajuda qualificada de médicos, psicólogos, médicos psiquiatras, muitas vezes aí. Também tem muita produção horrível em cima disso, e a gente pode até discutir isso em outro momento, mas é essa mensagem que eu quero deixar. Pensem na sua saúde mental, tá? E obrigado, Liz. Muito obrigado mesmo pela oportunidade. Eu Adorei o quero papo. aproveitar, além de te agradecer, agradecer ao Mauro, que possibilitou essa ponte maravilhosa de nós nos conhecermos. E quando você quiser Sim, fazer a live sobre o tema crossdresser, eu estou completamente à tua disposição. Eu quero agradecer é, o apoio da Estoril Lucas, que nos apoia em todas as lives. E muito obrigado para quem esteve aqui nos ouvindo e recebendo esse conteúdo todo. Sérgio, muito obrigado mais uma vez. Viu? eu que agradeço. Imagina, obrigado. Tchau. Tchau.